Primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 15. Primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Palavra de Deus nos diz, capítulo 2, versículo 15, todos encontraram, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, é sobre este texto que nós estamos meditando já há alguns dias, e falando da maneira, a forma como aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, deve viver aqui neste mundo. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro disse que é um povo especial para Deus, um povo zeloso, diz outro texto, e de boas obras. Isso é claro que nós entendemos de que as boas obras, elas não são meritórias para a salvação, mas o apóstolo diz que ele preparou boas obras para que aqueles que creem em Jesus as pratiquem. Então, as boas obras é mais um fruto da experiência de salvação na vida do crente do que uma prática com a finalidade de obter a salvação, porque a salvação vem única e exclusivamente pela fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? Não é isso? A fé em Cristo é o que nos garante a certeza da salvação. Mas depois de redimidos, a Bíblia nos mostra desde o princípio, e isso eu tenho falado apenas como introdução, quero repetir, de que Deus criou todas as coisas perfeitas neste mundo. Mas, infelizmente, desde o princípio, com a caída do homem, um sistema que não é o sistema divino, foi estabelecido no mundo. E é por isso que o apóstolo, mesmo apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado e influenciado pelo maligno, diz o apóstolo. E como cristãos, como salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, quando orou ao Pai na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não é isso? Quando Jesus enviou os seus discípulos, diz a Bíblia que ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não é? Há uma diferença daquela vida que nós vivíamos, sujeita aos ditames deste mundo, ao sistema que impera aqui neste mundo, e a vida que nós vivemos depois da experiência da salvação. E é preciso que
com orientação divina, com orientação da palavra de Deus, saibamos viver aqui neste mundo, defendendo a nossa fé, preservando a nossa fé, e não permitindo que as coisas do mundo, o sistema que impera neste mundo, venha contaminar a nossa fé e a fé que nós professamos em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, o eminente apóstolo e teólogo cristão, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala da situação que nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor e constituí-lo como Senhor da nossa vida. Ele diz no capítulo 2, versículo 1, que o Senhor Jesus nos vivificou, diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, diz ele, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê, irmãos? Da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, o apóstolo retrata a situação em que o homem vive quando não conhece ao Senhor Jesus de forma profunda. Porque uma coisa é crer em Jesus. No mundo onde a maioria, não é, professa ser cristão, se nós perguntarmos, você crê em Jesus? Todas as pessoas creem. Mas é uma fé do intelecto. Essa fé que ela é insuficiente para garantir a salvação. Não é isso? É uma fé que é o conhecimento do intelecto, da existência de Jesus, e até creem que ele morreu na cruz. Mas crer e permitir que o Senhor Jesus arrependesse dos pecados e permitir que o Senhor Jesus torne-se Senhor da nossa vida é diferente. Amém, meus irmãos? É diferente. Alguns creem vivendo a mesma vida de pecado, mas quem crê em Jesus Cristo verdadeiramente experimenta uma mudança de vida. Amém? Experimenta uma mudança de vida. E é isso que o apóstolo diz aqui, que nós, antes de conhecermos, na vida velha, nós vivíamos segundo os ditames do mundo, mas agora, pela misericórdia de Deus, experimentamos a salvação e temos que viver em novidade de vida, diferentes dos que vivem no pecado. De forma que o apóstolo, nesse texto, o apóstolo João, ele mostra que as coisas deste mundo, elas são passageiras, são triviais, e elas não permanecem para sempre. Por isso o apóstolo diz aqui no capítulo 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Então o mundo é dominado, diz o apóstolo, pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. E o apóstolo diz que essas coisas não vêm de Deus, elas são do mundo, elas são oriundas do sistema dominante, o sistema espiritual que domina este mundo. E aqui eu não estou falando de sistema de governo, não se trata disso, se trata de uma realidade espiritual que domina, que impera neste mundo, cujo maestro é o próprio Satanás, como diz o apóstolo, porque ele diz: o mundo jaz no maligno. E meus amados irmãos, é necessário que, sob a orientação da palavra de Deus, o salvo, o crente salvo em Jesus, saiba viver neste mundo sem se contaminar com as coisas deste mundo. O apóstolo São Paulo, e nós vamos falar de forma mais detida nesse texto, mas apenas citando do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo São Paulo escreve aos crentes de Roma, no capítulo 12, versículo 1, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com que, irmãos? Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, e o que mais? Agradável, e o que mais? Perfeita vontade de Deus. Amém? A epístola de Paulo escrita aos Romanos, ela é uma epístola que trata primeiro da forma como Deus criou e se revelou ao mundo, e que o mundo caiu no pecado, se deixou dominar pela iniquidade e a corrupção. Depois ele mostra que Deus levanta um povo, que foi a nação de Israel, para que o servisse, e depois ele mostra como espiritualmente aquela nação caiu também, e por causa dessa queda, não é isso? Do capítulo 10 de Romanos em diante, o apóstolo mostra como Cristo Deus constituiu a igreja, nós que éramos galhos, não é isso? Não originais, éramos zambujeiros, não é verdade? Mas Ele nos enxertou na videira verdadeira, através do sacrifício de Cristo. E aqui o apóstolo diz que já que o Senhor, porque a Bíblia originariamente, todos sabem, não foi escrita dividida em capítulos, em versículos, não é? Foi escrita em rolo, era uma leitura contínua. E o capítulo 12 está ligado ao que diz o capítulo 1 até o capítulo 11. E o apóstolo está dizendo: já que Deus teve tanta compaixão da igreja, já que Deus teve tanta misericórdia da igreja, ele diz, já que teve compaixão, a versão atualizada diz misericórdia, então ele diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, o nosso corpo que é instrumento da velha natureza, o que é chamado também no Novo Testamento de corpo, e daqui a pouco nós vamos traçar a diferença quando a Bíblia trata de carne como sendo a velha natureza e carne como sendo o nosso corpo, composto de células e os tecidos, não é isso? Para cada elemento desse, a Bíblia no original, o idioma original da Bíblia, que foi o grego koiné, ele tem um termo, quando se refere ao corpo, ele de carne e osso, ele usa um termo, o apóstolo usa o termo no grego koiné de soma, e quando se refere à natureza, à tendência que é oriunda do pecado e que nós temos para para onde o pecado nos leva, nos puxa, ele usa o termo sarse, que quer dizer a velha natureza, o velho homem, o eu,
o velho Adão, como diz o apóstolo São Paulo. E ele diz aqui, já que Deus teve tanta misericórdia, ele teve compaixão de nós, ele diz, agora não apresentem mais o seu corpo como instrumento para a corrupção, para a iniquidade, para o pecado, mas ofereçam a Deus como um sacrifício espiritual. É isso que o apóstolo está dizendo, porque ele diz culto racional, na versão atualizada diz culto espiritual. E se você vê, quando se refere ao leite, 1 de Pedro 2, versículo 1, diz leite racional na corrigida, na atualizada diz leite espiritual, é o mesmo termo. Então, ele está dizendo, agora ofereçam-se como sacrifício espiritual a Deus, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, que quer dizer no grego suskemates, o que significa não vos modeleis. A igreja, o crente salvo em Jesus, não pode copiar o mundo, não pode imitar o mundo, não pode imitar o sistema que o mundo dita, o modelo de família, o modelo de pessoa. Não, Senhor, o crente vive pelo modelo da palavra de Deus, pelo modelo das Escrituras, amém, meus irmãos? E não pelo modelo que o mundo dita, de forma que não vos conformeis, suskematos no grego, que quer dizer não se modelem, não é? É a figura da que todo estudante que primário sabe que a escola fornece aquela forma, não é? Onde as crianças colocam a massa e dependendo da forma, não é isso? Aquela figura é feita com a massa. E o apóstolo está dizendo que nós não podemos ser massa da forma do mundo, porque nós agora temos o modelo de Cristo, imitamos a Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. E o apóstolo diz aqui, não se conformem com este mundo aqui, que é no grego aion, com o espírito desta era. Não se conformem com o modelo desse tempo que é ditado para a sociedade atual. Não, Senhor, porque nós somos brasileiros com muito orgulho, nascemos pela vontade de Deus. O salmista diz que são daquele povo porque ali nasceram. Nós nascemos aqui, somos brasileiros, mas nós temos cidadania dupla. Nós somos daqui, mas somos de lá também, da região celeste, da pátria celestial. Glorificado seja o nome do Senhor, com uma diferença que vivendo aqui neste mundo, esta vida é passageira, é como a sombra, é como a flor que está, suas pétalas abertas, e o apóstolo Pedro diz, elas murcham e caem. A vida é passageira, mas a outra vida, a outra cidadania, ela é eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Daí porque nós devemos viver segundo os ditames da outra vida. Quem diz amém, meus irmãos? A vida espiritual. E o apóstolo diz aqui, não vos conformeis com este século, com o espírito deste século, com o modelo deste tempo, com o modelo. O mundo vai mudando cada dia vai mudando, e infelizmente vai mudando para pior. O mundo não vai mudando para melhor. Tem gente que se ilude, diz, não, o homem vai alcançar a perfeição. Coisa nenhuma. Se nós olharmos o que diz a palavra de Deus, o homem vai piorar, mas a igreja está sendo preparada para um dia morar com Jesus Cristo por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? E é por isso que o apóstolo São Pedro, na primeira carta, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o versículo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e o versículo 4. O apóstolo nos diz o seguinte, podemos ler do versículo 3, repita após mim, para que fique gravado na mente. Capítulo 4, versículo 3 da primeira epístola de Pedro. Diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução
Essa palavra significa corrupção, depravação de costumes. Libertinagem significa isso no original. Em dissolução. E depois o quê? Concupiscência. Epitomia no grego, que quer dizer desejo desordenado. Nós éramos dominados pelos desejos da velha natureza. Por isso o homem no pecado, tudo que vem na sua cabeça, ele faz, ele pratica. E diz aqui, andando em dissoluções, concupiscência e o que mais? Borracheiras, ou seja, embriaguez. Por isso o crente não pode beber bebida alcoólica. Amém, meus irmãos? Aí é borracheira, embriaguez. E depois o que mais? Glutonaria. E depois o que mais? Bebedices. E depois abomináveis idolatrias. E diz, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, outra vez, de dissolução, ou seja, de pecado, de depravação, blasfemando de vós. Estranham a nossa forma de vida, o nosso modelo de vida. Por quê? Porque nós já não vivemos segundo os ditames do mundo, e senão segundo os ditames divinos. Amém, meus irmãos? Não vivemos mais segundo o modelo do mundo, que impera no mundo, senão no modelo de Deus, no modelo da palavra. Não vivemos segundo a forma que modela a sociedade, que modela o mundo, mas vivemos segundo a forma divina. Amém, meus irmãos? A forma divina. De forma que estamos tratando sobre isto. Os nascidos de novo escaparam da jurisdição espiritual do diabo. Não vou repetir os textos, Colossenses 1:13, 1 de João 4:4 e 5 e 8. A salvação em Cristo nos libertou da escravidão do mundo. Salvação quer dizer escape. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que a Bíblia trata de salvação, está falando de escape. Escape do juízo, escape da corrupção do mundo. Amém? Escape da corrupção do mundo. Daí porque o apóstolo aconselha, nos exorta a não amar o mundo, a não amar esse sistema que escraviza o mundo, nem o que no mundo há, as coisas que atraem a atenção das pessoas neste mundo. Como eu disse, a salvação em Jesus nos liberta do mundo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século. O mesmo termo aion, que é usado como mundo, lá em Romanos 12. De forma que os salvos, eles escaparam desse sistema do mundo, de pecado, dessa ordem que o mundo dita para aqueles que vivem sem Cristo. E é por isso que o apóstolo diz que nós não devemos amar este mundo, este sistema que está aí fora, esse sistema espiritual que está aí fora. Paulo diz que ele nos tirou da potestade, ou seja, do domínio, do império de Satanás, das trevas. Colossenses 1:13, e ele diz: e nos transportou, nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Ele nos tirou da corrupção do mundo e nos colocou em Cristo Jesus, como diz o apóstolo. Os salvos devem viver separados da corrupção que domina o mundo. Por isso o apóstolo Tiago, em sua epístola, e esse eu me referi no estudo passado, disse que nós não devemos ser amigo do mundo. Ele disse: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é? E nós falamos aqui por que não podemos ser amigos do mundo, não é?
Não vamos repetir. Portanto, devemos viver separados, não amar, mas tomar o conselho do apóstolo aos Efésios como norte para a nossa vida, não sendo companheiros, já que não somos mais trevas, mas luz no Senhor. Onde estão as luzes aqui do Senhor, irmãos? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5 e o versículo 7. O apóstolo diz assim, repita após mim: portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, ou seja, até proferir, é torpe. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo diz que não se comunique com as obras infrutuosas das trevas. Comunicar-se aqui quer dizer, ele está dizendo no original, não participe dessas obras. Não tenha comunhão com essa forma de vida. Me estão entendendo, irmãos? Se estão entendendo, diga amém. Amém. Não vos comuniqueis. E ele diz, condenai-as. Amém? Condenai-as. Não sejais companheiros. E como podemos viver aqui neste mundo onde nós temos que estudar, trabalhar, se relacionar com as pessoas, amém, meus irmãos? Porque quando nós falamos de viver separados do mundo, não significa que nós vamos aborrecer as pessoas, não. Jesus disse que o mundo é quem nos aborrece, mas não nós, amém? Não nós não devemos aborrecer. Todo crente deve ser educado, deve amar o seu próximo, deve tratar bem os seus vizinhos, seus colegas. Amém, meus irmãos? Não é? Ser leal, não é isso? É isso que a palavra nos ensina. O evangelho não é a religião do ódio, não é a religião da bomba, não. É a religião do amor. Quem diz amém, irmãos? Não é isso? Jesus ensinou a amar o seu próximo e até os inimigos, ele diz. Não amai somente aqueles que vos amam, mas aquele que vos aborrece. Mas como viver aqui neste mundo? Como viver? Viver de forma que você se relaciona até onde está estabelecido o limite à luz da palavra, que você tem que se relacionar, agora não pode comungar com a forma de vida de pecado que o mundo vive. E como é que nós podemos viver? Em primeiro lugar, vivendo uma vida de santificação aqui neste mundo. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Diga comigo, para viver neste mundo, sem me contaminar, eu tenho que viver uma vida santificada. Amém? Glória a Deus, não é? E a santificação é um termo muito profundo e que se torna compreensível quando nós analisamos à luz das Escrituras e até dos termos originais em que a Bíblia foi escrita, tanto no Antigo Testamento, que foi o hebraico antigo, não esse que é ensinado hoje nas universidades, e o grego antigo, que é o grego koiné, que Jesus falou, os apóstolos falaram, proclamaram o evangelho nesse idioma. E na língua original das Escrituras, tanto no hebraico, kodesh, quanto na língua grega, agiazo, a palavra santificação significa separação. Separado.
Viver separado, nós não podemos comungar. Amém? O apóstolo lá em Efésios disse: rejeitem essa forma de vida. Não submetam-se a ela, não aceitem essa forma de vida no pecado. O substantivo santificação é encontrado cerca de 10 vezes no Novo Testamento. Eu vou citar apenas alguns para abrir a nossa compreensão. Romanos, capítulo 6. Abra aí a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 19. Romanos, capítulo 6 e o versículo 19. O substantivo santificação é encontrado em 10 vezes no original do Novo Testamento grego. E aqui nós encontramos a citação à santificação. Capítulo 6, versículo 19, diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a quê? Servirem a quê? A imundícia, né? Deus trata o pecado como imundícia. E a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para quê? Para a santificação. Amém? Apresentai. Os membros do nosso corpo eram usados antes de conhecer o Senhor para a vida de pecado, né? Vivíamos no pecado. Mas hoje nós vivemos diferentes. Quem vive diferente aqui, diga amém. Amém. O versículo 22 do mesmo capítulo diz assim: mas agora, nós lemos o versículo 19, agora o 22. Repita após mim. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém, meus irmãos? Antes os membros, nós vivíamos para o pecado, diz o apóstolo, mas agora libertos do pecado e feitos servos de quem? Servos de quem? De Deus. Tendes o vosso fruto, a vossa vida, a maneira de viver, o vosso caráter, não é? Para a santificação e por fim a vida eterna. Essa expressão ela é repetida também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 30. Capítulo 1, Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto, né? Capítulo 1 e versículo 30 está registrado, onde você lê assim. Repita após mim. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém, meus irmãos? Agora um texto que eu tenho repetido algumas vezes falando aqui em outros assuntos até, e os irmãos acredito que já conhecem bem esse texto. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A carta escrita à igreja em Tessalônica. Capítulo 4. Esse substantivo santificação aparece outra vez. Capítulo 4, vamos ler o versículo 3. Repitam após mim. Porque esta... A galeria? Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos o quê? Abstenhais. De quê? Da prostituição.
Amém? Que quer dizer que nós não podemos praticar prostituição, que às vezes essa palavra é um termo abrangente nas Escrituras, não se refere só à prática sexual entre um solteiro e uma jovem solteira, não. Às vezes se refere a imundícias praticadas na área da sexualidade. Outras práticas contra a natureza. Versículo 4 diz assim: que cada um de vós, repita comigo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quem tem a versão atualizada, aí ao invés de dizer saiba possuir o seu vaso, diz assim, saiba possuir o quê? Olha aí, o seu corpo. A versão atualizada, que é o termo mais aproximado do original. Paulo está dizendo que, primeiro, no versículo 3, que a vontade de Deus não é que a gente, salvo, viva na vida de pecado, de prostituição, de imundícia. Amém, meus irmãos? É por isso que o crente não pode praticar sexo antes de casar. Porque no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios já está previsto de que o crente deve casar para poder viver uma vida conjugal. O que passar disso é prostituição diante de Deus. E Deus se ira com essa prática. Deus aborrece esta prática. O versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Na versão atualizada diz, o seu corpo. O corpo, irmão, não foi dado por Deus para praticar a imundícia. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que depois de salvo, nosso corpo agora é templo e morada de quê? Do Espírito Santo. E você acha que Deus e o Espírito Santo habitam em uma casa imunda? Não, irmão. Para Deus habitar tem que estar limpa a casa. Amém? E é por isso que o apóstolo diz que vocês tenham o vosso corpo em santificação, separado do pecado, da imundícia. Porque para Deus habitar, é muito fácil dizer, eu tenho Deus, eu creio em Deus. Mas você vive segundo a vontade de Deus? Você agrada a Deus com seus atos? Com as suas práticas? Porque diz que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Quem primeiro deve honrar o meu corpo não são as outras pessoas, nem aquela que vive comigo. Quem deve honrar o meu corpo sou eu mesmo, pela minha vida, pelas minhas práticas. É isso que o apóstolo está dizendo. Versículo 7. Ele diz, porque não nos chamou Deus para quê? Para a imundícia. O que é imundícia? Se fosse falar sobre isso aqui na Bíblia, irmão, passaria a noite e não esgotaria o que a Bíblia diz. Porque imundícia é tudo que é pecado, corrupção, que provoca a ira de Deus. O Deus santo. A santidade de Deus, que provoca a santidade de Deus. Ele disse, porque não nos chamou. Ele não chamou o crente para imundícia. Mas para quê? Repita após mim. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Não despreza o pastor que ensina. Não despreza o ministério que ensina. Mas sim a quem? A Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem diz amém, irmãos?
Santificação aparece novamente na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 13. Vamos lá à frente. 2 e 13 de segunda aos Tessalonicenses. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para quê? Para a salvação. Mas essa salvação em quê? Em santificação. De quê? Do Espírito, o Espírito Santo, é maiúsculo aí, não é? E fé da verdade, a verdade do Evangelho. Amém, meus irmãos? Ele nos elegeu desde o princípio para a salvação. A nossa salvação foi desenhada por Deus na eternidade. Amém, meus irmãos? Na eternidade. Deus vê o futuro e a eternidade como que seja hoje, como seja passado, porque Ele é Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos mais à frente, é encostadinho aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em quê? Em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com quê? Com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Aí é salva. Amém? Vamos mais à frente. É Hebreus 12, 14, que é aquele texto conhecido. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. 1 de Pedro 1 e 2, que é semelhante texto, mas vamos à frente. Nós falamos do substantivo santificação. O verbo agiazo aparece 28 vezes com 3 significados. Não é? Separado, santo, significa, primeiro, venerar ou reconhecer que é venerável, reverenciar. Segundo, separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Aqui está um dos maiores significados e definição da palavra santificação. O que é ser santificado? É ser separado. Aí, Mike Perlman, em Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um eminente teólogo judeu-americano, ele escreveu e disse que santificar é separar de para consagrar a. Ou seja, é separar do mundo, do pecado, da corrupção, da iniquidade, para consagrar a Deus. Deus não aceita nada imundo. Você pode ser religioso, você pode até dizer que crê em Deus, você pode até dizer que tem Deus, pode dizer. Agora, o problema é que Deus não nos aceita se nós não somos separados da iniquidade, do pecado. Essa é a exigência de Deus, não é? A exigência de Deus, não é? Um venerando pastor desta igreja que está com o Senhor, um grande ensinador e formador de pastores do ministério, ele supervisionou o sertão. E ele disse uma coisa que depois ele foi perseguido pelos senhores naquele tempo, que no sertão as coisas eram mais difíceis, né? O povo não tinha tanta educação como hoje, era muito violento. Hoje não, o sertão é igual aqui, graças a Deus. E ele estava pregando na frente da casa de um irmão, e tinha uma pessoa que estava embriagada e estava lá no final da multidão. E enquanto ele pregava, o pastor dizia: meu amigo, aceite Jesus, aceite a Cristo como seu Salvador. E aquele, me permita o termo, gaiato, né, bêbado, aí gritava de lá: eu já tenho Jesus, eu já tenho Jesus. Aí o pastor disse assim: mas o seu Jesus não é o meu que eu estou pregando.
o seu deixa você beber, o seu deixa você ter mais de uma mulher, o seu deixa você roubar, o seu deixa você mentir. Mas o meu Jesus é diferente. Ele não deixa fazer nada disso, porque Ele é santo. E sabe, irmãos, aquele pastor me contou, pastor Amaro Mariano de Barros, que foi supervisor no sertão, no tempo do pastor José Amaro, meu primeiro pastor, e ele disse que conhecia todo o sertão. E ele estava nesta cidade, próxima a São José do Egito, a cidade do evangelista, da família do evangelista Jaziel, como se chama? Tuparetama. E ele estava lá, e quando saiu sozinho, às vezes ele andava sozinho, ele pegou o jipe que era da igreja e saiu, que ele morava em Arco Verde. E ele saiu, irmãos, e se perdeu no caminho. Ele se perdeu no caminho. Ele disse, mas meu Deus, eu conheço essa estrada como a palma da minha mão. E eu me perdi. Foi sair do outro lado, passou por Afogados de Ingazeira e atravessou, quase sai na Paraíba. Ele disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí deu uma volta tremenda e voltou para Arco Verde. Quando foi no mês seguinte, ele voltou porque não tinha muitos obreiros no sertão e ele tinha que voltar para pregar ali. E quando ele voltou, o dono da casa disse, pastor Amaro, Deus, o senhor se perdeu? Disse, me perdi. Disse, Deus lhe deu um grande livramento. Aquele embriagado que o senhor disse que o Jesus dele deixava ele beber, fumar, roubar, fazer coisas erradas. Pois ele foi e chamou mais 2 amigos, se armou de 12 e foi lhe esperar lá no caminho para lhe matar. Aí Deus fez Porque Deus faz isso também, irmão. O nosso Deus, Ele faz isso, irmão. Faz a gente errar o caminho da gente, mas é o caminho dele. E o pastor escapou, não é? Mas voltando ao nosso tema, é isso. O Jesus da Bíblia é um Jesus que não deixa a gente fazer o que quer, não. Não deixa fazer o que a nossa carne quer, não, e gosta. Não. O nosso Jesus, Ele quer que a gente viva para Ele. E Ele disse uma vez, ninguém serve a 2 senhores. Se você diz que crê, tem que viver segundo os ditames dele. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, viver, já estamos encerrando, uma vida de santidade, separado das coisas profanas. Os últimos versículos que eu vou citar esta noite, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 23, expressão de Jesus, Mateus 23 e 17. Nada que eu estou dizendo aqui, irmão, é da minha cabeça. Está na Bíblia. Sim ou não, irmãos? Está na Bíblia. Por isso que o diabo tem tanta raiva desse livro. E tenta destruir esse livro. 23 e 17. referindo-se à santificação como coisa separada das coisas profanas e dedicadas a Deus. 23 e 17 diz, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Versículo 19 diz, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Não é? As coisas separadas para Deus. Por isso, Jesus morreu para purificar um povo para Ele.
Efésios capítulo 5 e o versículo 26. Paulo, escrevendo aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, ele diz, capítulo 5 e versículo 26. Ele diz assim, 5 e 26, já estamos terminando. Vamos ler do 25, né? Diz, mas vós maridos, amai vossas mulheres, como também, o quê? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cristo morreu para santificar. Não é? Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5 e 23, ele diz, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Uma versão diz por completo, completamente. E todo o que? Vosso primeiro espírito, alma e corpo, todo o ser, sejam o quê? Plenamente conservados e irrepreensíveis, que não se encontre nada para ser repreendido, não é? Amém, meus irmãos? Irrepreensíveis. De forma, meus irmãos, que devemos viver separados do mundo. Viver separado do mundo significa viver uma vida de santidade, que é a vontade de Deus e a forma de vida que agrada a Deus. Então, se eu quero viver separado do pecado, do sistema deste mundo espiritual, dominado e submetido a Satanás, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Não tem outra forma de viver neste mundo sem viver separado, não é? De viver separado. Não, você tem que viver separado das práticas do mundo. É isso que Jesus disse. Jesus disse, deixou muito claro, ele disse assim, Pai, não peço que os tire do mundo. Não, nós somos seres humanos, vivemos neste mundo, nós comemos neste mundo, nós estudamos neste mundo. Amém, meus irmãos? Negociamos neste mundo. Glória a Deus. Devemos amar as pessoas do mundo. Amém, meus irmãos? Agora, não comungar com as suas práticas, que é o que significa ter comunhão. Os irmãos viram, nós estudamos neste estudo aqui, um dos dias que nós não podemos viver debaixo do mesmo jugo. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios 6, né? 1 aos Coríntios 6. Nós não podemos viver debaixo da mesma canga que o pecador vive, que o mundo vive. Lá no Pentateuco, no livro da lei, está escrito, quando Deus disse que o agricultor não deveria arar a terra com um boi e um jumento. Está escrito. Aí é uma figura do que nós não podemos praticar. Disse, que não arem a terra com um boi e um jumento, porque são animais diferentes, esteticamente, fisicamente, não é? De natureza diferente e até de finalidades diferentes. E Deus disse a Moisés, diga ao povo que não podem arar com uma vaca, com um boi e um jumento, porque são animais diferentes. Então, o santo não pode estar debaixo da canga do ímpio. Por quê? Porque ele é de Deus. Ele é diferente. Daí porque o crente santo não pode vestir-se como o mundo veste. Não pode falar como o mundo fala. Hoje as pessoas na sociedade, se falar 50 palavras, 65 são palavrões. É? E o crente, ele é conhecido até pela forma de falar. Quando você vê um crente falar igual aos do mundo, já sabe que ele não é um bom crente. Não é um bom crente. Corra dele. Mas
a forma de falar é diferente, irmãos. Quem diz amém, irmãos? É diferente. Você pode viver num ambiente onde os colegas falam e quando falam dizem palavras. Hoje o mundo já não sabe nem o que é mais palavrão, palavra obscena, palavra chula, que estão tão acostumados, se tornou tão comum, irmão, né? Mas para nós não, é imundícia, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter os lábios santificados. Então, a forma é diferente. A forma de vida é diferente. Amém? Porque o Evangelho gera a natureza divina em nós. O novo nascimento não é um transplante, irmãos. Tem pessoas que dizem assim, eu vesti a camisa. Não é? Quando quer defender uma autoridade ou uma ideologia, vestir a camisa. Aqui não se veste camisa não, irmão. Aqui se muda o coração, a natureza. O Evangelho é isto. O Evangelho não faz plástica. O Evangelho é mudança de coração. O Evangelho não é transplante. O Evangelho é nascer de novo. Amém? É nascer de novo, é deixar a vida velha. Não foi assim que Paulo disse aos Coríntios? As coisas velhas, que foi que aconteceu? Já passaram. E eis que tudo se fez o que, irmãos? Novo, tudo se fez novo. Glória a Deus, tudo se fez novo. Isso é a diferença do Evangelho, irmãos. E é o que muitas pessoas não entendem. É mais fácil estar num estádio gritando gol do que aqui dando glória a Jesus, aleluia. Isso é o povo louco, claro. Porque não entende. O entendimento foi fechado, irmãos. Para que a luz do Evangelho não ilumine. Mas quando a luz do Evangelho, nós vamos chegar nisso aí. Como é que a luz do Evangelho ilumina o entendimento da pessoa. E a pessoa passa a compreender de forma mais ampla, mais clara, mais profunda. E passa a dizer, mas meu Deus, como era que eu não via isso? Como era que eu não via isso? Pastor Eurico Bergstein. Quem conheceu o pastor Eurico Bergstein aqui? Ensinador, era finlandês, pastoreou na Suécia, foi enviado como missionário para o Brasil. Eu tive o privilégio de viajar com ele, conversar, de ter muita assim, proximidade a ele. Tive esse privilégio. E ele contou que na Finlândia tinha uma pessoa que sofria, tinha dificuldades da mente e não queria morar na cidade. As autoridades doaram a casa para ele, mas ele não queria. Ele de noite fugia e ia viver nas cavernas, nas montanhas gélidas da Finlândia. E tudo que se fazia era inútil. As autoridades faziam tudo para salvar a situação dele, a vida dele. Não tinha jeito. Ele tinha que dormir na caverna. Mas um dia um policial da cidade teve uma ideia. Disse, ele vive na caverna porque ele não sabe o que tem na caverna. Mas vamos levar faróis em plena noite e vamos iluminar a caverna. E quando ele veja as mazelas, as víboras, serpente, as tarântulas, veja tudo que tem dentro de uma caverna, eu acredito que ele não vai querer ficar. E assim fizeram. E quando aquele homem, apesar de sofrer das faculdades mentais, viu aquilo, deu um grito e desapareceu, nunca mais voltou para a caverna. O Evangelho é isso. O Espírito Santo ilumina nossa mente e a gente diz, não quero mais voltar para lá. Não, Deus me livre, não quero mais voltar para lá. Eu sou de Deus, eu quero viver para Deus. Eu renuncio o pecado e o mundo para viver para Deus. Esta é a diferença do Evangelho. Por isso o Evangelho não é religião. O mundo não entende isso.
O Evangelho não é religião. O Evangelho é o quê, irmãos? Poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Religião não tem poder de transformar ninguém, irmãos. Quem transforma é o poder do Evangelho. Amém, meus irmãos? O Evangelho de poder. É isso que transforma. É isso que faz um homem criminoso, um homem perverso, uma nova criatura. E não é uma filosofia humana, não é uma lavagem cerebral. Não, Senhor, é o poder de Deus na vida do homem.